Escola ou creche? E agora? Que dúvida! Para onde vamos? Uns dizem que a escola vai ajudar, que depois que meu filho for para lá ele vai começar a falar tudo. Outros dizem que precisa realmente ir numa fono, fazer uma terapia, algo individualizado. E agora? Para onde que eu corro? Ou será que eu devo ficar com os dois? Meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e nesse vídeo quero conversar com você sobre essa dúvida que tantas famílias têm quando chegam com uma criança aqui no consultório para avaliar, principalmente quando elas são pequenas, então crianças menores de 3 anos de idade. Vamos entender qual é a diferença da estimulação da escola para a estimulação da terapia, até para a gente ter clareza de qual opção a gente deve escolher. Ou se realmente essa criança precisa dos dois caminhos, pode ser também. Vamos lá. Primeira coisa, em geral, o grupo de famílias que tem esse tipo de dúvida são famílias que têm filhos menores de 3 anos de idade e não estão desenvolvendo a fala de acordo com o esperado. Pode ser que essa criança seja bem pequenininha, 1 ano e 8, 1 ano e 10, e já tenha ido ao consultório da fono fazer uma avaliação. Sim, isso é bastante comum. Sabe por quê? Porque crianças até 2 anos de idade, nós estamos esperando que ela esteja desenvolvendo o seu vocabulário, a sua fala, a sua capacidade comunicativa. Então, é um período que mascara muito, que deixa a gente muito em dúvida se está tudo bem ou se não está. Principalmente se essa criança consegue se expressar de outra forma, como, por exemplo, apontando, como, por exemplo, compreendendo os comandos que lhes são dados. Então, a gente pede alguma coisa para a criança, ela sempre acerta, ou pegando o que a gente pediu, ou olhando, ou apontando para aquilo que a gente está pedindo que ela indique, né? Onde está, o que é, né? O que você quer. Essas perguntas que são bem comuns ali no dia a dia da gente. E essa criança, quando ela é muito pequenininha, então menor de 2 anos de idade, apesar da gente esperar esse tanto de vocabulário, ele é um vocabulário que ele vai se acumulando ao longo dos dias. Então, não vai ser uma estimulação única em um episódio único que vai dar essa diferença toda para a criança. Então, tudo é um processo. Isso é importante que os pais compreendam, tanto na opção da escola quanto na opção da terapia individual. O que eu costumo explicar é que, primeiro, isso para qualquer explicação, tá, gente? Qualquer dúvida que venham me perguntar sobre escola, e tem outros vídeos aqui falando sobre isso também. Não é para defender o lado da fono, tá? Para deixar isso bem claro. Mas crianças menores de 2 anos, quando vão para a escola, a gente sabe disso, elas ficam muito doentinhas, então elas faltam mais do que vão para a aula. Então esse período de estimulação já vai ficar meio furado. Ok, que essa criança não tem esse perfil, né, que corra tudo bem. Mas em contato com outras crianças, com certeza, esses episódios de afastamento vão acontecer. Então, você contar que a escola consiga fazer uma estimulação, que em casa já não estava conseguindo, é meio furada. Achar que está substituindo uma coisa pela outra. Não, já que aqui em casa sozinha não está dando certo, então vou botar lá. Outra coisa é que na escola a estimulação ela é em grupo. Ninguém vai conseguir ter um alcance, um domínio de uma estimulação individual. Não é por falta de vontade ou porque não sabe fazer. Não é isso, é que a proposta da escola é outra. Como eu já também falei em outros vídeos, por que a escola acaba ajudando o processo de fala? Por que as crianças na escola acabam se comportando até de uma forma melhor? Parece que tudo dá mais certo na escola, em casa não come, lá come, em casa não tira soninho da tarde, na escola tira, em casa não faz isso, na escola faz. É porque tá vendo os outros? Também, mas muito, principalmente, não é por conta do modelo das outras crianças, é porque na escola existe uma habituidade desses eventos. Existe uma rotina que é implementada que traz à criança a noção de previsibilidade. Essa previsibilidade faz com que a criança consiga perceber as situações que se repetem ao longo do dia dela, ao longo da semana. Faz com que ela consiga prever aquilo que vai acontecer, ter uma ideia do que esperar daquele ambiente, daquelas pessoas. E por isso essa criança se torna mais estável e corresponde melhor aos estímulos que são oferecidos. Está na hora de dormir? Dorme. Está na hora de comer? Come. Está na hora do banho?
toma banho. Tá na hora de parar a brincadeira? Para a brincadeira. É muito difícil você ver uma criança na escola fazendo birra, batendo pé, se jogando para trás, porque acabou a hora da massinha. Eles não fazem isso. Por quê? Porque eles já têm a expectativa do que vai acontecer depois, e acontece. O professor não sabota a criança. Agora a gente vai fazer a massinha, que chega no parquinho, e aí não vai. Isso não acontece na escola. Enfim, então, em qualquer idade, a gente tem que entender que a escola vai ajudar sim, mas por conta desses elementos, elemento previsibilidade, elemento rotina implementada, elemento fator grupo, não posso excluir. Então não é que a outra criança vai ser um modelo de comportamento para a criança que está em atraso, mas o fator coletividade, é claro que ajuda. Foram 15, por que eu vou ficar para trás? Normalmente, o 16º sai correndo junto. Então, é claro que isso também vai ajudar, só não é o fator preponderante, tá? Os outros fatores que eu expliquei, eles são muito mais importantes nesse sistema todo da escola dar certo e nos ajudar com muita coisa em relação ao comportamento, desenvolvimento, a simplesmente uma outra criança. Porque a gente tem que ver que aquela criança que está na turma do filho da gente tem a mesma idade. Então, provavelmente, tem uma competência de linguagem cognitiva muito próxima. Mesmo uma criança que tem atraso, a não ser que essa criança tenha uma questão de neurodesenvolvimento, todas elas ali são muito parecidas em termos de se desenvolver, né? Do que compreendem, do que conseguem se expressar. E aí, se um não fala, esse daí vai fugir ali ao grupinho, ao que a gente espera. Mas então, para explicar, qual a função da escola nesse processo todo da estimulação? O ambiente ordenado, para além da rotina, esse ambiente que a gente tem as tarefinhas, a gente tem as atividades, é claro que ele também vai ser uma forte propulsora de estimulação e de atividades que muitas vezes em casa a gente não faz, às vezes por não dar conta, às vezes por não saber, não conhecer, não sei nem de onde que eu tiro essas coisas para eu fazer com meu filho. Às vezes muitos pais reclamam que não tem muita criatividade, porque a gente espera também que a brincadeira seja algo muito mirabolante, e não é assim. E a gente pode estimular uma criança simplesmente pelas atividades de vida diária, a gente nem precisa de tanta tarefa assim. Mas muito mais de um ambiente ordenado em que as coisas aconteçam no dia, mais ou menos no mesmo período, para que essa criança consiga entender esse ambiente. Mas enfim, fato é que na escola eu tenho atividades que em casa talvez eu não tenha, então isso vai ser mais uma coisa que vai contribuir. E beleza, a gente entendeu o que a escola pode ajudar, e a gente entendeu também a limitação da escola. Porque um professor para 5 alunos, um professor para 10 alunos, às vezes 10 alunos, já 2, né, professor auxiliar, mas mesmo assim se há de convir que é muito diferente de quando eu tenho 1 para 1, mesmo que no grupo, como eu dei exemplo, de 10, que eu tenho ali 8, que já são bem espertinhos, já estão no esquema, já fazem tudo ali sozinhos, dão uma orientação que a criança já está fazendo, e tem 2 ali que precisam de mais ajuda, e a prof consegue conduzir melhor, é muito diferente se a gente comparar a uma estimulação individualizada. Fecha parêntese. Né? Vamos falar agora, então, do que acontece no processo terapêutico. O processo terapêutico ele tem o objetivo de pegar essa criança na faixa ali, na régua de desenvolvimento onde ela está, e levar, carregar, dar a mão e puxar mesmo essa criança para onde ela deveria estar. Se é na fala, se é no desempenho psicomotor, se é no desempenho cognitivo, se é na linguagem. Então, todos esses aspectos eles são avaliados e estimulados para que essa criança alcance aquela idadezinha onde ela deveria estar e ela não está, de forma individualizada, personalizada, própria para aquela criança, durante um tempo específico. Aqui, quem me conhece da vida real, quem já passou aqui pelo meu consultório, sabe que eu priorizo que o atendimento com a fono seja feito uma vez por semana, para que, diante da necessidade, a gente ainda tenha ali um espaço de tempo para que essa família, né, e financeiro também, gente, a gente não pode esquecer disso, que é muito importante. A família não vai entrar para um contrato, então vamos lá, vamos entrar para a fono, sem que ela consiga alcançar isso financeiramente. E muitas vezes, até mesmo com o plano de saúde, a família paga uma coparticipação, se não é o custo do profissional em si, é o custo da gestão disso, deslocamento, tempo, combustível, tudo. Então, enfim, eu priorizo um atendimento uma vez por semana para que essa família tenha ali esse refresco ali, esse refrigério, esse espaço,
para que, se a gente precisar, a gente tem ali uma terapeuta ocupacional, a gente tem alguma outra atividade. Uma vez por semana, 45 minutos é o que fica comigo, e essa criança vai levar para casa atividade que ela possa fazer, seja pela orientação que eu dei à família, seja pelo que a família escutou que eu estou fazendo aqui com a criança, seja pelo trabalhinho que ela levou para casa, eu expliquei para a mãe vai reproduzir em casa, né? Algumas tarefas, algumas orientações que a gente dá para a gente melhorar esse manejo em casa e para que a casa seja um ambiente que estimula, que desenvolve essa criança, porque essa criança não vai ficar na fono a vida toda. Então, a gente tem que entender com essa minha fala o quê? Principalmente que a gente está colocando numa balança para comparar coisas que são completamente diferentes. A única coisa que está igual aqui é a criança em questão. Quando eu falo de escola e eu falo de fono, eu estou botando pratos de balança que não se equivalem, né? Então, é muito ruim quando a gente fica nessa. Será que é a fono ou será que é a escola? Não, eu tenho que saber quando realmente eu preciso da fono e quando realmente eu preciso da escola. Para vocês terem uma ideia, criança menor de 2 anos de idade, quando eu oriento que seja fono mesmo, uma criança às vezes de fala. Uma criança às vezes de fala que está chegando a 2 anos de idade ou já tem 2 anos de idade, eu não vou orientar essa mãe, põe na escola e vamos esperar. Não vou. Eu preciso começar uma estimulação individual com essa criança, até para eu poder orientar melhor essa família, até para eu poder ter certeza do que está acontecendo ali. Só que muitas vezes a gente acaba que a família vai para outro profissional e escuta uma outra coisa, num comportamento, numa postura de minimizar o que está enxergando ali. E na maioria das vezes por não saber o que esperar daquela criança naquela idade. Então é por isso que em vários vídeos meus vocês vão assistir. Saibam o que é esperado da idade. Assistam vídeos sobre parâmetros de aquisição. Saibam que o seu filho precisa ter condições de falar, de se expressar, de saber, né? Número de palavras. Para ficar igual a paranoia, anotando lá, listando? Não! Para vocês terem uma referência. E não deixar o tempo passar. Quando acontece esse tipo de situação comigo, da família falar assim, Patrícia, a gente acabou decidindo, a gente vai para a escolinha, vamos botar ele na escolinha, vamos esperar um tempo. Eu faço a minha parte, primeiro, de respeitar a decisão da família. Ok, a decisão é de vocês. Vocês acreditam que esse é o melhor caminho? Ok, mesmo eu já tendo explicado todo o outro, né, o que eu acredito. Mas é uma decisão da família, eu não tenho que interferir mais do que eu já fiz, colocando a minha posição e justificando ela. Mas eu faço um alerta. Fez isso, você vai esperar 6 meses. Por quê? 6 meses de uma criança com a fono, essa criança ela muda comportamento. Essa criança ela muda a forma como ela interage com os brinquedos, como ela dá função, como ela manipula as coisas, como ela se comporta nos ambientes e com as pessoas, mesmo pessoas estranhas. Porque, inicialmente, essa fono também é uma pessoa estranha para essa criança. Então, a criança muda, ela começa a amadurecer, ela começa a florescer, né? Você vê que saiu daquele padrão bebê e está virando criança, que é o que a gente quer, né? E a partir daí, a gente pode começar a observar outras características que possam nos preocupar e acabar resultando no encaminhamento para um neuropediatra, se já não foi feito. São parâmetros que a família precisa ter. Então eu falo 6 meses, porque 6 meses na escola, se nada aconteceu, gente, o que mais que você está esperando? Não dá. Tem que procurar fono, vai lá, faz essa avaliação direitinho, faz a terapia, né? Escuta o que essa fono tem para te falar. Porque o fonoaudiólogo, ele entende do desenvolvimento, do processo da aquisição. Ele não entende de uma criança que ele está vendo um dia, coisa de criança, é pequenininha. Não, a gente entende do que deveria estar acontecendo e a gente prevê pelo todo o inventário que a gente tem de acompanhamento das nossas crianças e pela expectativa de que esse desenvolvimento é um tijolinho que eu vou botando por vez, é um degrauzinho dessa escada que eu vou subindo a cada dia para eu alcançar o resultado final. Então, escutem o fonoaudiólogo de vocês quando orientar. Se decidirem vamos acabar colocando na escola mesmo, tá? É melhor por toda a logística,
né, por tudo aí que a gente está passando nesse momento. Eu tive casos aqui de famílias que vai nascer outro filhinho, né, e precisa começar a adaptar aquela criança, ainda por cima a criança está em atraso de fala. Beleza, a gente super compreende, gente, todo profissional vai conseguir entender, enxergando a situação daquela família naquele momento, naquele período de vida que eles estão passando. Mas o que a gente não pode é deixar de alertar que são estimulações completamente diferentes, que se espera de resultado é diferente. E a necessidade da criança é outra também, quando a gente liga para uma coisa ou para outra. Então, eu espero que você tenha esclarecido sobre isso. Você não deixe de passar lá em cima para ativar o sininho para receber todas as notificações desse canal, perdendo um vídeo meu. Clica aqui embaixo no nosso joinha. Não esquece de encaminhar para mim que possa precisar desse conteúdo. Passa lá para me seguir também nas outras redes sociais. Até a próxima.